A Ucrânia acaba de levar a cabo um dos seus ataques de drones mais mortíferos e precisos até a data, apagando efetivamente um bastião militar do mapa e atingindo diretamente o centro do poderio militar da Rússia. A vítima visada: a base aérea de Engel, um componente-chave da máquina de guerra de Putin, localizada na região de Saratov, na Rússia. Essa base está atualmente em chamas depois de a Ucrânia ter lançado uma barragem de drones contra ela, possivelmente eliminando alguns dos bombardeiros mais importantes da Rússia no processo. A ABC News foi um dos primeiros meios de comunicação a noticiar o ataque ucraniano com drones, a 20 de março, afirmando que as autoridades russas da região de Saratov tinham admitido a existência de um ataque ucraniano. Essas autoridades disseram que a base aérea de Engel era o alvo. A base, que se situa no interior do território russo e a cerca de 280 milhas da fronteira da Rússia com a Ucrânia, tem sido crucial para o esforço de guerra de Putin, como plataforma a partir da qual dispara os seus caças e bombardeiros. No entanto, esta importante componente da estratégia militar russa foi agora gravemente afetada, e as consequências podem ser catastróficas. A Ucrânia está bem ciente dos perigos desta base. De acordo com o ABC, a Ucrânia atacou o local várias vezes nos últimos 3 anos, a última das quais no início deste ano. De acordo com a Reuters, o ataque de janeiro de 2025 queimou um depósito de petróleo que abastecia a base de Engel. A investida ucraniana foi bem sucedida. Roman Busagin, o governador regional de Saratov, informou os meios de comunicação social que 2 bombeiros russos perderam a vida ao tentar apagar o incêndio no armazém de petróleo. Além disso, Busagin foi obrigado a impor o estado de emergência no Oblast, onde vivem 200 mil pessoas, segundo a Reuters. O ataque foi também elogiado pelas forças armadas ucranianas, que escreveram no Telegram que o ataque prejudicou gravemente a aviação estratégica dos ocupantes russos e tornou muito mais difícil para eles atacar alvos civis e cidades ucranianas pacíficas. O que a Ucrânia conseguiu na noite de 20 de março foi ainda mais notável do que o ataque de janeiro. O Kyiv Post tem pormenores sobre o ataque. De acordo com o relatório, a Ucrânia lançou o maior ataque de drones na região desde a invasão da Ucrânia por Putin em fevereiro de 2022, visando Saratov e Engel. De acordo com Roman Busagin, funcionários e cidadãos de uma região rural vizinha tiveram de ser evacuados depois de o ataque ter provocado um incêndio na base aérea de Engel. Imagens e possivelmente vídeos do ataque também foram divulgados através do canal Astra Telegram. As imagens parecem mostrar plumas de fumo a subir para o céu a partir da base industrial de Engel, o que indica que os drones ucranianos conseguiram atingir diretamente vários alvos. O mesmo acontece com um breve vídeo que mostra fumo a subir no ar e que parece ter sido filmado por um residente de Engel. De acordo com o Astra, foram ouvidas detonações secundárias na base aérea de Engels e nas suas imediações. Estas podem ter sido provocadas por outros drones que danificaram bens russos de valor incalculável. Em alternativa, as explosões podem ter sido causadas por um ataque direto a um dos depósitos de munições das instalações, o que resultou na detonação de valiosas munições russas. Busagin parece estar a tentar retratar o ataque do drone como um ataque a pessoas e não a um alvo militar. De acordo com o governador de Saratov, o ataque Engel na Ucrânia danificou cerca de 30 residências na cidade, bem como um hospital, uma escola e 2 jardins de infância. Além disso, os mídias locais publicaram fotografias do que diziam ser o hospital, com as janelas fechadas. Além disso, de acordo com Busagin, o ataque feriu 2 pessoas, uma das quais era uma mulher hospitalizada. O ataque também provocou um pequeno incêndio numa loja de óleo,
que poderá ter sido a mesma que a Ucrânia tinha atacado em janeiro. Além disso, as escolas da zona foram encerradas, obrigando as crianças a passar o dia a aprender à distância. Resta saber se estas afirmações são exatas. A afirmação de Buzagin de que o ataque da Ucrânia visou regiões civis levanta suspeitas, porque a Rússia negou ter adotado essa tática desde o início da invasão de Putin. Estará o governador regional de Saratov a tentar afirmar que a Ucrânia é igualmente responsável pelo ataque a civis russos e que a Rússia é responsável pelo assassínio de ucranianos? Talvez. Além disso, poderá estar a tentar desviar a atenção dos danos reais causados pelo ataque da Ucrânia à base aérea. Além disso, de acordo com a ABC, o ataque de Engel foi uma componente de um ataque mais alargado de drones contra muitos locais russos. De acordo com os meios de comunicação russos, 54 dos 132 drones ucranianos que foram abatidos pelas defesas aéreas do país durante o ataque estavam sobre Engels. No mesmo momento, a Rússia iniciou o seu próprio ataque aéreo. As autoridades ucranianas afirmam que um enxame de drones teve como alvo a cidade de Kropyvnysk, na Ucrânia, provocando cerca de 30 explosões. Os drones também atacaram Kupiansk. Em poucas horas, pelo menos 20 bombas foram lançadas sobre a cidade, matando um civil e ferindo outro. No total, na mesma noite do ataque Engel, a Rússia enviou 171 drones para a Ucrânia. A Ucrânia afirma que as suas defesas aéreas abateram 75 dos drones, enquanto outros 63 se perderam no ar e não causaram qualquer dano. Há uma distinção notória entre os ataques de drones russos e ucranianos, apesar de terem sido lançados na mesma noite. Os principais alvos da Ucrânia foram o aeroporto de Engel e o seu depósito de petróleo. A acreditar em Buzagin, pode ter havido alguns danos colaterais, mas foram acidentais. No entanto, a Rússia não visou alvos militares, apenas atacou cidades ucranianas. Parece que o objetivo da Ucrânia com o ataque de Engel era compensar a estratégia russa de causar tanta morte e destruição em áreas civis quanto possível, que é o objetivo de Putin. Este ataque foi crucial por essa razão. Ao neutralizar potencialmente dois dos ácidos mais perigosos da Rússia, os bombardeiros estratégicos Tu-160 e Tu-95MS acabou de tornar a força aérea russa, pelo menos em Engels, completamente desdentada. Isto porque a destruição do depósito de petróleo e de munições de Engel torna os bombardeiros quase inúteis, mesmo que consigam voar. O Tu-160 é um bombardeiro estratégico que pode viajar a velocidades supersônicas. A NATO refere-se a ele como Blackjack. Embora só tenha entrado formalmente ao serviço em abril de 1987, fez o seu primeiro voo em dezembro de 1981. Desde a invenção do bombardeiro, a Rússia construiu 36 deles, pelo que a perda de um ou dois prejudica seriamente a capacidade da nação para lançar bombas sobre os seus adversários. Pior ainda para Putin, o Tu-160 é um bombardeiro da era soviética. Não é ineficaz por causa disso. Embora a sua capacidade de lançar bombas planas sobre alvos ucranianos tenha sido demonstrada, vários dos 36 que a Rússia desenvolveu estão em mau estado ou não estão a ser utilizados pelos militares russos devido à sua idade. Dado que apenas 17 destes potentes aviões estão atualmente em uso, as possíveis perdas em Engels são muito mais significativas. As capacidades do Tu-160 também farão falta à Rússia. Para além de operar em todas as latitudes geográficas, o avião pode operar tanto de dia como de noite. Embora a Rússia o tenha utilizado para disparar armas convencionais, é também um bombardeiro nuclear. Mais uma vez, demonstrando a magnitude da perda de Putin, o Tu-160 é uma das principais armas da Rússia para lançar ogivas nucleares num alvo.
O B-1B, que os Estados Unidos já combinaram com os caças da era soviética da Ucrânia em missões de treino de combate, é sem dúvida o equivalente americano mais próximo do TU-160. O TU-160 tem normalmente até 12 mísseis Ka-55ms e bombas no seu arsenal. Com um alcance máximo de 1.864 milhas e propulsão turbofan, cada míssil da Engels pode facilmente atingir quase todos os alvos na Ucrânia. No caso de Putin optar por utilizar armas nucleares, esses mísseis podem ser equipados com uma ogiva de 200 quilotoneladas. É potência suficiente para destruir seriamente qualquer cidade. A campanha internacional para a abolição das armas nucleares calcula que mais de 583 mil pessoas morreriam se uma bomba de 100 quilotoneladas fosse lançada sobre a cidade de Nova York. Este número dá-nos uma noção geral da quantidade de danos que uma bomba nuclear com o dobro do rendimento poderia causar se fosse lançada sobre qualquer grande metrópole, mas Nova York é obviamente muito povoada. Além disso, o TU-160 é rápido. Pode subir até 156 km por hora. Pode viajar a uma velocidade de 1.379 mph, ou seja, um pouco abaixo de Mach 2, uma vez que esteja suficientemente alto no ar, mas a uma velocidade muito mais lenta de 596 mph. Quando combinamos isto com uma autonomia de voo de 15 horas, temos um bombardeiro estratégico que é poderoso, de longa duração e com um alcance de mísseis adequado para atingir qualquer alvo ucraniano. O Tu-95ms representa uma ameaça igual. O Tu-95kms, designado com o nome de código Bear-H da NATO, é um transportador de mísseis e bombardeiro estratégico de dupla finalidade. É uma variante modernizada dos antigos bombardeiros russos Tu-95 Bear e uma melhoria em relação ao Tu-142, um navio de patrulha marítima do país. Não existem muitos destes aviões no inventário russo. De acordo com a tecnologia da Força Aérea, Moscovo tinha comprado 20 deles no final de 2016 e pensava que seriam utilizados até 2040. Depois do incidente com o Engels na Ucrânia, isso poderá já não acontecer. Em termos de 2025, também é importante notar que modernizado nem sempre é igual a moderno. O protótipo do Tu-95ms foi concluído em setembro de 1979 e o bombardeiro foi produzido em série de 1981 a 1992. Sim, Putin enviou outra aeronave da era soviética para uma invasão que ele iniciou em 2022. No entanto, desde que introduziu a aeronave no seu serviço aéreo em 1981, a Rússia atualizou-a várias vezes. Por exemplo, a Tupolev, uma empresa aeroespacial russa, entregou 2 das suas versões atualizadas do avião em dezembro de 2014. Os 20 que a Rússia tinha no seu arsenal antes do último ataque da Ucrânia, a Engels, são constituídos por esta versão. No que respeita ao combate aéreo, o Tu-95ms é um pouco mais capaz do que o Tu-160. Tem 2 canhões automáticos Gryazev Shipunov de 23 mm instalados na parte de trás do avião, que oferecem alguma proteção contra jactos e mísseis que se aproximam. Podem ser disparadas 2.400 balas por minuto a partir desse canhão. O maior perigo para a Ucrânia, no entanto, não são os canhões. Mais preocupantes ainda são os mísseis Tu-95ms. A aeronave está equipada com 6 mísseis de cruzeiro russos Kh-15, que são úteis contra cidades ucranianas, porque podem viajar 1.553 milhas quando colocados num lançador de tambor. Outra versão do Tu-95ms, conhecida como Tu-95ms-6, é capaz de transportar os mesmos mísseis Kh-55 que o Tu-160 utiliza. O Tu-95ms é um perigo sério porque a variante MS-16 pode transportar até 16 desses mísseis. Para além de tudo isto, o bombardeiro possui o bloqueador SPS-160 Gerand. Juntamente com os canhões traseiros, este jammer
oferece uma defesa adicional contra ameaças aéreas, tornando difícil disparar o Tu-95MS para fora do céu. A principal desvantagem do avião, pelo menos do ponto de vista russo, é o fato de ser mais lento do que o Tu-160. O Tu-95MS pode navegar a 341 milhas por hora e atingir apenas uma velocidade máxima de 515 milhas por hora. Compensa isso, no entanto, com um alcance de voo de 6.524 milhas, que permite ao bombardeiro voar dentro do território ucraniano, lançar as suas bombas ou mísseis e regressar à base de Engels sem parar para reabastecer, até a Ucrânia destruir a base de Engels. Mas o recente sucesso da Ucrânia vai para além de simplesmente derrubar 2 dos bombardeiros mais mortíferos da Rússia. Além disso, restringiu a capacidade da Rússia de lançar bombas planas sobre as cidades ucranianas ao imobilizar esses aviões. Embora tenha aumentado a utilização de bombas planas no ano seguinte, a Rússia começou a utilizá-las contra a Ucrânia em 2023. Apesar da sua falta de sofisticação, estas bombas têm demonstrado uma eficácia notável contra as defesas aéreas da Ucrânia. São fabricadas utilizando as bombas FAV 1500 e FAV 500 de 1,5 e 0,5 toneladas da era soviética. A tática da Rússia consiste em equipar estas potentes bombas com um equipamento único de asa dobrável, que lhes permite serem disparadas a centenas de quilômetros de distância de um alvo e depois viajarem pela atmosfera até chegarem ao seu destino. Não são as bombas mais precisas do mundo. A navegação básica por satélite está incluída no kit de asas, que a Rússia utiliza para as manter quase sempre na rota, mas compensam esta imprecisão com 2 características: são destrutivas e baratas. As bombas são gratuitas e a Rússia apenas tem de pagar entre 20 mil e 30 mil dólares por cada kit de asas. Como os FAVs já fazem parte do arsenal russo, Putin pode usar o seu kit de asas para produzir um equivalente aproximado de um míssil muito mais caro. Para além disso, as bombas planadoras não têm de ser extremamente precisas. Aproximadamente 440 libras de explosivos, ou 30 dos projéteis de artilharia russos de 152 mm, estão incluídos numa única munição FEV-500. As bombas planadoras explodem com uma força tão tremenda que pouco mais deixam para trás do que uma cratera na terra, mesmo que não atinjam o alvo com precisão, e estas armas horríveis foram lançadas sobre a Ucrânia pela Rússia. Quando Putin começou a utilizar seriamente estas bombas, em março de 2024, a Rússia lançou 3.000 delas contra cidades e instalações militares ucranianas. Desde então, tem mantido um ritmo mensal comparável. No final de fevereiro de 2025, a Rússia tinha lançado 51.000 destas bombas planadoras sobre a Ucrânia, segundo os meios de comunicação United 24. Ao longo da duração do conflito, isso equivale a cerca de 1.416 por mês. De acordo com Danielle Bell, diretora da Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia, a RMEU, as bombas aéreas planadoras são um dos maiores perigos para os civis nas comunidades da linha da frente. Além disso, são as principais responsáveis pelo aumento de 30% do número de mortos e feridos em 2024, em relação a 2023. Não subestime a quantidade de mortes que essas armas horríveis podem causar. De acordo com o HRMMU, só em 2024, as bombas planadoras russas mataram 360 civis ucranianos e feriram outros 1.861. Em comparação com os números de vítimas de 2023, estes números representam um aumento de 3 e 6 vezes, respectivamente. Pior ainda, segundo a United 24, a produção russa de bombas planadoras está a aumentar. Putin tenciona aumentar a produção ao ponto de a Rússia fabricar 75.000 destas bombas por ano,
o que representa um aumento de 50% em relação aos níveis de produção de 2024. Putin envia bombas planadoras a partir de instalações como esta, razão pela qual o ataque bem-sucedido da Ucrânia à base aérea foi tão crucial. Engels está suficientemente perto das linhas da frente do conflito na Ucrânia para que os seus bombardeiros possam voar e largar estas armas ameaçadoras sem se aproximarem o suficiente da Ucrânia para correrem o risco de serem abatidos pelas defesas antiaéreas do país. A Ucrânia também eliminou uma das bases, a partir da qual são lançados alguns dos ataques mais destrutivos de Putin, ao eliminar Engels. Já é uma notícia fantástica se alguns dos jatos que lançam estas bombas tiverem sido eliminados. No entanto, relatórios preliminares sugerem que o ataque do drone ucraniano também parece ter destruído um local de armazenamento de munições perto de Engels. Não são necessários 3 palpites para determinar quais as armas que provavelmente estavam armazenadas nesses estabelecimentos. A Ucrânia alcançou uma vitória significativa em várias frentes ao eliminar o perigo da bomba planadora. A eliminação de Engels, mesmo que por um curto período de tempo, dá aos seus residentes alguma paz de espírito relativamente às vítimas civis. Se a Ucrânia aumentar os seus ataques com drones contra bases aéreas russas semelhantes, menos civis serão mortos. A devastação de recursos importantes em Engels também reduz a pressão sobre as linhas da frente das tropas. Putin utiliza bombas planas para destruir as fortificações ucranianas em áreas onde a Ucrânia está a combater ativamente a Rússia, quando não está a bombardear infraestruturas civis. Ao diminuir a ameaça que estas bombas representam, as forças terrestres ucranianas podem concentrar mais os seus esforços combinados nos soldados russos. E o momento deste ataque não podia ser mais ideal. Durante uma grande parte do conflito, a Ucrânia tem estado a tentar resolver o problema das bombas planadoras. A arma é imune a muitas das táticas de interferência utilizadas para desviar drones e mísseis de cruzeiro devido à sua tecnologia básica de navegação por satélite. Nesse sentido, uma das maiores vantagens de uma bomba planadora russa é também a sua primitividade. Essa vantagem está a diminuir para a Rússia. Os arsenais de bombas planadoras da Rússia e os aviões que as transportam estão a ser destruídos por ataques como o que a Ucrânia levou a cabo em Engels. Além disso, estão a alertar Putin para os perigos dos seus aeródromos. As bombas planadoras podem tornar-se ineficazes se, no futuro, ataques semelhantes obrigarem o líder russo a retirar a sua força aérea para mais longe. Se isso não for eficaz, a Ucrânia parece ter finalmente descoberto como bloquear os sinais que a Rússia utiliza para manter a trajetória das suas bombas planadoras. A Forbes noticiou a 17 de março que a Ucrânia tinha descoberto uma forma de utilizar um sistema de guerra eletrônica que interfere com o sistema de orientação por satélite de uma bomba planadora. O resultado? Há alguns meses, a Rússia poderia ter atingido um alvo com uma única bomba planadora, mas agora são necessárias 8 a 16. Se a Ucrânia combinar a sua nova tecnologia de bloqueadores com mais ataques a bases aéreas russas, Putin necessitará dos 50% adicionais de bombas que planeia produzir em 2025. Assim, esta é, sem dúvida, uma grande vitória para a Ucrânia. Há apenas um pequeno problema. De acordo com o ABC, parece que os danos causados a um armazém de petróleo que abastece a base aérea foram outro aspecto do ataque da Ucrânia a Engels. Isso pode ser um problema. O presidente do ZRU, Donald Trump, telefonou a Putin a 18 de março para rever as condições de um acordo de cessar-fogo que tinha alcançado com Putin alguns dias antes. Putin rejeitou um cessar-fogo total. No entanto, concordou em suspender imediatamente todos os ataques às infraestruturas energéticas da Ucrânia
durante 30 dias, desde que a Ucrânia retribuísse. À primeira vista, o ataque da Ucrânia às instalações petrolíferas de Engels poderia parecer uma violação do acordo de cessar-fogo. Isso não é verdade. Cerca de 1 hora após o telefonema, a Rússia atacou as infraestruturas energéticas ucranianas em Sloviansk, apesar das afirmações do Kremlin de que Putin ordenou um cessar-fogo imediato. Milhares de cidadãos ucranianos ficaram sem aquecimento ou eletricidade na sequência do ataque. Na realidade, Putin não tinha qualquer intenção de aderir à sua própria trégua. Quebrou-a quase de imediato. Putin, da Rússia, recebe uma mensagem clara do ataque da Ucrânia a Engels. Podem mentir a Trump o que quiserem, mas nós responderemos com um ataque igualmente devastador por cada um que lançarem. E o termo correto é desastroso. A Ucrânia demoliu o aeródromo de Engels, danificou um armazém de petróleo, retirou armamento russo importante e talvez tenha destruído alguns bombardeiros estratégicos num único ataque de drone. Se alguma vez houve um contra-ataque forte, é este. No entanto, como é que se sente em relação ao que a Ucrânia conseguiu em Engels? Mesmo que o cessar-fogo negociado por Trump ainda esteja em vigor, a Ucrânia vai continuar a lançar ataques como este? Que base aérea acha que a Ucrânia vai atacar a seguir? Partilhe as suas opiniões na secção de comentários e não se esqueça de subscrever o meu canal para obter as atualizações mais recentes sobre os avanços militares ucranianos. Agradecemos a sua ajuda enquanto trabalhamos para fornecer uma fonte fiável e atual de notícias sobre conflitos importantes.